Doutora Carol, fala para mim sobre o Botox para bruxismo ou DTM, porque assim, hoje o que mais se fala é usar Botox para beleza e já fala, aproveita aí, já faz uma aplicação porque não quero mais dormir com placa. Eu tenho muito apertamento à noite. Você que está terminando a sua pós-graduação, que está estudando super sobre isso, que está fazendo TCC e está lendo tudo quanto é literatura, tira essa dúvida para mim. Primeiro, Karina, que a gente precisa desmistificar. DTM é algo que é uma dor mais persistente, não tem relação com o bruxismo. O bruxismo é somente uma atividade muscular. Ele é mediado pelo sistema nervoso central. E quando a gente vai pensar em botox para tratamento, é uma substância que tem uma ação periférica. Então, o bruxismo é causado em um lugar e o botox está agindo em outro lugar. Como que ele vai parar a atividade do bruxismo? Ele não para. O botox, ele só vai diminuir a força muscular, só que o bruxismo continua ocorrendo. Então, por isso que o paciente precisa utilizar ainda a placa para dormir, para proteger os dentes, para não ter desgaste nos dentes. E o que mais é preocupante sobre o botox é que tem muitos estudos mostrando, a longo prazo, um desgaste em cabeça da mandíbula, desgaste ósseo da cabeça da mandíbula, que é algo que é irreversível. Não tem como voltar atrás. Ainda está em estudo, né? Ainda está em estudo. Hoje, a Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial não recomenda a utilização de botox para tratamento de bruxismo. Porque existe muito mais estudos mostrando malefícios do que benefícios. Ele só vai paralisar por um tempo a musculatura. E é isso que a gente precisa entender. E também diagnosticar o que o paciente tem. É um bruxismo do sono? É um bruxismo do sono primário, secundário? É um bruxismo em vigília? Porque a gente também tem um bruxismo durante o dia. E o que a gente verifica nos pacientes, e até a literatura mostra, que possivelmente há mais casos de bruxismo em vigília presente na população do que bruxismo do sono. Nossa, é interessante isso, né? Porque, assim, geralmente o bruxismo está muito ligado, né, com sono, na hora que você está relaxado, né? Então, é uma coisa que acontece durante o dia também. Também acontece durante o dia. Bacana. Então, a plaquinha não está aposentada. Não, então, ela a gente deve ter um cuidado com a indicação do Botox para tratar. Exato. E quando é que a pessoa vai te procurar? Você que está tratando essa área, eu acho que você, aqui em Santa Cruz, eu acho que é a única que trata DTM, né? Pelo que eu andei pesquisando, acho que você é a única que trata DTM aqui em Santa Cruz. Eu acho que sim, eu não tenho. Existe uma relação de especialistas pela sociedade brasileira, existe uma relação de especialistas em cada região. Sim. E aqui em Santa Cruz não tem nenhum especialista registrado ainda. Me fala quando que a pessoa fala assim, poxa vida, eu tenho que fazer uma consulta com a doutora Carol. Quando você apresenta qualquer dor, tanto na articulação, que é localizada aqui do lado do ouvido, quanto dor na face, dor na cabeça, nessa região temporal, barulho ou desconforto para mastigar, e é muito importante procurar um profissional especializado em DTM. Zumbido e dor de cabeça entra também ou não? O zumbido, ele pode ter uma relação a DTM se o paciente tiver uma DTM. Ela tem uma interação que é chamada de interação somatosensorial. É um pouco mais complexo eu falar agora isso. Certo. Mas quando a gente identifica, por isso que é importante, tem qualquer sinal de qualquer barulho na articulação, verificar se o paciente tem algum distúrbio. Se não tem, o zumbido pode ser a causa ter outras causas, aí é encaminhado para o otorrino para avaliar as possibilidades das outras causas. E o paciente que também teve algum histórico de travamento de boca aberta, travamento de boca fechada, não consegue abrir a boca, tem alguma limitação, é importante também procurar o especialista em DTM para ser diagnosticado e ser tratado. Ok. Para você fechar um diagnóstico, é importante ter boas imagens, ter um diagnóstico.
aonde que a KV entra na sua vida como ortodontista e como especialista em DTM? Na ortodontia, aliás, hoje em dia, com a facilidade de tomografia, é muito interessante o paciente fazer uma tomografia e a gente planejar a movimentação dentária olhando a tomografia e observando os limites ósseos que a gente vai movimentar o dente. Deixa o tratamento muito mais seguro para o paciente. Sim. Em relação à DTM, quando a gente verifica, principalmente aquele paciente que tem algum barulhinho, parece um barulho de folha seca ou areia no ouvido, quando abre e fecha a boca, esse barulho de areia pode ser um sinal de um desgaste articular. E esse desgaste articular pode ter já acontecido ou ele pode estar progredindo. E aí é muito importante a utilização de uma tomografia que a gente vai olhar a cortical. O que é a cortical? É uma linha em volta dessa cabeça da mandíbula e a gente verifica se tem atividade ainda de desgaste articular presente, porque isso vai interferir também no tratamento que a gente vai... Então, você faz o diagnóstico e valida com as imagens. E valida com as imagens. E é muito importante também para o acompanhamento. Se um paciente apresentou já um desgaste articular, é importante a gente acompanhar constantemente se essa articulação ela parou. Está evoluindo, se ela, né? E parou o desgaste. Ou parou o desgaste. É super importante. É muito importante. Porque normalmente é assim, ó, você ia ao dentista só quando estava com dor. Aí resolveu a dor, você esquece o problema e vai saber se esse osso está em processo de degeneração, se esse osso está em reabsorção, o que está acontecendo, né? Então, esse acompanhamento, eu falo assim que existe o pré-tratamento, o tratamento e o pós-tratamento. O pré, na hora que você está planejando, que você está colhendo a anamnese, que você está avaliando a história clínica, né? O tratamento em si e o pós, que é esse acompanhamento. Exato. E muitas pessoas apresentam desgastes na articulação sem necessariamente ter dor. E, algumas vezes, pode ter uma presença de uma artrite reumatoide, que é importante aí entrar o reumatologista. Sim, é um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. Se o paciente ele já apresenta históricos familiares de uma artrite reumatoide, é importante verificar. E aí entra a ressonância magnética, a gente verifica que se tem processos inflamatórios naquela região da articulação. E a gente conversa com o reumato, fala assim, olha, a articulação já foi acometida pela doença ou a articulação temporomandibular não foi acometida. Normalmente, ela é uma das últimas articulações a serem acometidas na artrite reumatoide. Tudo começa com um bom diagnóstico. Uma boa anamnese. Exato. Porque se você não faz anamnese, se você não quer saber o histórico do teu paciente, se quem tem doença na família, o que ele tem, você não consegue fechar um bom diagnóstico. Exato. E para você ter noção, a minha consulta de DTM dura em torno de 1h30, 2 horas. Porque eu preciso saber de todo... Fazer muito levantamento. Até em relação a que remédios que ele toma, quais as doenças sistêmicas, até para eu poder encaminhar. Sim. Porque é muito importante, como é uma dor generalizada, às vezes tem uma dor de cabeça, mas é de uma origem muscular, ou às vezes não é uma dor de origem muscular e precisa ser encaminhada para o neuro, a gente precisa, é muito importante a gente sentar, destrinchar o paciente inteiro, investigar para a gente conseguir encaminhar. E aí o paciente consegue resolver as dores, literalmente as dores que ele tem. Dentista também trata dor crônica, não é só médico. Explica pra gente um pouquinho desse tratamento que você faz quando o paciente chega lá, doutora Carol, não tô aguentando, tá doendo muito, não consigo mastigar, não consigo engolir, tô com muita dor de cabeça, o médico, já fiz todos os exames e o médico não detectou nada, o neuro não detectou. E aí, o que você faz com esse paciente quando chega para você lá? A gente precisa entender o que é a dor aguda, a dor crônica. A dor aguda é aquela dor que muitas pessoas sentem, às vezes, quando machucam um dedo, quando fazem uma cirurgia. É uma dor que passa por de uma maneira, às vezes, 7, 15 dias. Se uma dor ela é persistente, dura por mais de 3 meses, ela já é considerada uma dor crônica. E aí entra a necessidade de várias áreas
tratarem junto esse paciente, porque esse paciente que tem a dor crônica, quando a gente vai avaliar o sono, possivelmente ele pode ter um distúrbio do sono, o distúrbio do sono mais frequente é a insônia, ele precisa tratar com um médico especialista do sono. Às vezes ele tem uma lombalgia, uma cervicalgia, uma dor nas costas, dor aqui nessa região, então a gente precisa avaliar esse paciente para encaminhar. De uma forma integral, em conjunta. Porque para a gente conseguir resolver uma dor crônica, é importante tratar todas as dores que tem no corpo, senão a gente não vai conseguir resolver. Era só, você só olhava dente. Era uma coisa assim, dentista. O que é dentista? Ai, abriu uma cavitação e restaurou, ou então, ai, tá doendo meu dente, ai, vamos extrair. E falava assim ainda, Exato. Vamos arrancar esse dente, porque... Não, mas faz um canal. Não, canal é muito caro. Exato. Então, vamos arrancar. Olha para você ver o tanto que... Evoluiu. Exato. E a gente precisa avaliar esse paciente. Explicar o que ele vai... muitas vezes, a dor crônica a gente trata de forma medicamentosa, e até o que eu falo para todos os pacientes. Eu explico para o paciente não só a ação do remédio, porque aquele remédio é importante para você, mas também porque é importante para o tratamento. Sim. E até você falou em relação à dor de dente, aí eu lembrei de uma estatística que... Você já ouviu falar da neuralgia do trigêmeo? Sim. Já ouviu falar, é muito conhecida. Conhecida. E aproximadamente 70% das manifestações da neuralgia do trigêmeo acontece em dente. E o que mais acontece são pessoas que começam a ter dor de dente, o profissional não acha a causa, vai lá, faz tratamento de canal. Não para a dor, tira o dente. E essa dor continua. E aí é muito importante o profissional identificar se aquele paciente tem uma neuralgia do trigêmeo para poder encaminhar para o neurologista, que aí o neurologista vai verificar a causa e tratar adequadamente. Não, e olha só, aí o dentista fala para ele assim, olha, você tá com dor? Tá, vamos extrair então, que vai resolver seu problema. Tá, não resolveu. Então, o dentista causou um problema pro paciente, porque ele extraiu um dente, o outro dente vai o quê? Vai extruir. Aí vai precisar de aparelho, vai precisar de um monte de Olha para você ver o que causou por um diagnóstico que não foi bem feito. Exato. Causou muito malefício, muito transtorno, gasto e não resolveu o problema. Exato. Porque quando você investe em você, quando você gasta, mas você viu o retorno, a sua dor parou, você resolveu o problema, aquilo não é gasto, aquilo é um investimento. Exato. Por quê? Porque você está tendo um retorno. E qual que é o teu retorno? É estar sem dor. É estar sem dor. E é muito importante que às vezes as pessoas só procuram por dor. Mas os dentes, a posição dos dentes também é muito importante. Ah, e por falar nisso, você trabalha com Invisalign. Eu trabalho. Fala um pouquinho pra gente o que é Invisalign. Porque tem muita gente que tem um certo preconceito pelo Invisalign. Ah, então o dentista não coloca mais a mão na minha boca, é só ir lá e colocar uma plaquinha e acabou. Eu volto cada 3 meses. Conta um pouquinho pra gente desse aparelho, dessa técnica, né? Que você usa no teu consultório. O Invisalign é uma marca de alinhadores, tá? Existem várias marcas de aparelho. E aqui até eu brinco que... Independente de marca, o que depende mesmo é a qualificação do profissional, o quanto que o profissional conhece para conseguir tratar, utilizar a melhor ferramenta e conseguir os melhores resultados. E quando a gente vai pensar na posição dos dentes, tem muitas pessoas que só se preocupam em alinhar os dentes. Falam assim, vou deixar meus dentes retinhos. Só que também é muito importante o profissional verificar como que tá a saúde desses dentes. Que dente, ele tem que ser posicionado em tais lugares que é essencial para manter a longevidade, manter esses dentes, literalmente morrer com esses dentes na boca. Então, a ortodontia não é somente alinhamento dos dentes, é saúde. E o alinhador, ele funciona como qualquer outra ferramenta. É uma ferramenta. Até em relação ao que a gente faz indicando para KV.
O paciente realiza todos os exames, as radiografias, realiza o escaneamento intraoral, aí isso vai ser obtido um modelo digital, e nesse modelo digital a gente vai planejar as movimentações de cada dente, a sequência da movimentação de cada dente, e isso vai ser gerado uma sequência de alinhadores, que cada alinhador vai empurrar um pouquinho o dente, e até obter o resultado final. Perfeito. E eu achei muito interessante essa forma de trabalhar, porque você, assim, é totalmente voltada para o digital. Então, assim, não gente, tenho nada de papel. É a fera do digital. Para ela não existe nem papel, nem caneta. Enquanto eu tô aqui, no papel, na caneta, olha aqui, é só no digital. E eu cheguei no consultório dela para bater um papo com ela, né? Minha amiga, e aí foi bater um papo e a gente conversando sobre um caso clínico, de repente ela abre lá a tela do computador dela, aí o paciente tinha feito, era um paciente que tinha feito na KV, a tomografia, e ela fez o planejamento, o paciente conseguia ver a movimentação dentária dele mensal, o tanto que ia movimentar. Exato. Então, por exemplo, assim, o paciente, porque um tratamento ortodôntico era algo para o paciente que, tipo assim, o que ele queria? Ele chegava lá com uma expectativa, igual você chega para um cirurgião plástico e fala, eu quero fazer uma lipo. Você já imaginou, eu quero uma escultura assim. E o paciente, muitas vezes, ele vinha com a expectativa. Só que, muitas vezes, a expectativa dele acabava sendo frustrada. Por quê? Porque ele não tinha o biotipo, ele não tinha o arcabouço ósseo, ele não tinha, às vezes, né, um classe 1, classe 2, classe 3, e aí um classe 3 querer virar classe 1, não vai ter como, né? Então, hoje, com a sua técnica toda tecnológica, você consegue mostrar para o paciente... A gente faz uma simulação. Uma simulação daquilo que é possível ser feito com aquilo que ele apresenta para você. Com um sorriso, com a boca, e o que vai melhorar, e os ganhos, né? Então, isso hoje é imagine. E digital, você sabe que a minha irmã, a gente só pede arquivos digitais. Tudo digital. Porque o paciente dela acabou de fazer documentação, 10 minutos está no celular dela, na clínica dela. E aí tem muito mais facilidade, como a gente trabalha em equipe... Todo mundo tem acesso às imagens. Muitas vezes o paciente ele vai precisar de outras especialidades. Eu já encaminho para o especialista e falo assim, o que você acha da sua área? Que horas você vai entrar aqui na sua área para fazer isso, isso, isso? E aí a gente consegue ter uma conversa. E, aliás, por isso que eu amo o digital, eu tô viajando. Se o paciente começou a ter algum problema, eu já acesso o arquivo dele digital, já acesso o prontuário, Você já aposentou as folhas? Aposentei tudo. Você aposentou? Tudo. Já acesso as fotos, as radiografias e já consigo encaminhar para algum dentista fazer a consulta de emergência e já consigo falar para o paciente, falar assim, não, você tem isso, isso e isso. Eu já consigo acessar mesmo viajando, então eu tenho muito mais tranquilidade. Muita facilidade. Né? E muita segurança também para você, né? Porque você não tá tipo assim, nossa, eu imagino que seja tal coisa. Não, já acesso na hora. Se você já acessa e já resolve o problema. Exato. E falando em ortodontia, eu tenho um caso muito engraçado. Então, eu estava em atendimento na clínica, de repente chegou um senhorzinho, assim, bem de idade. E ele falou assim, a senhora que é a doutora Karina? Aí eu falei assim, sou eu mesma. Ele, ai, doutora, eu tô muito feliz de estar aqui no seu consultório. Eu falei, pois vamos entrar e tudo. E ele falou assim, olha, eu queria montar o meu aparelho com a senhora. Ele tinha uns 80 anos. Eu falei, nossa, seu José, que maravilha, vamos avaliar teu caso, então. Quando ele deitou na cadeira, ele deitou, reclinou, e eu falei assim, pode abrir, seu José, a boca. Aí ele abriu, era uma prótese total, superior e inferior, uma dentadura em cima e uma embaixo. Eu falei assim, seu José, mas o senhor usa prótese? Como que eu vou colocar o aparelho no senhor? Ele falou assim, doutora,
É o meu sonho colar o aparelho. E eu falei assim, ai, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Meu Deus do céu, você acredita um negócio acredito. desse? Eu fui isso já. Sério? Quando eu era pequena, eu via a Érica de aparelho, minha irmã mais velha, eu olhei pra ela e falei assim, nossa, eu quero isso, eu só quero. E aí, pra eu explicar pra ele, eu falei, seu José, se eu colar o aparelho na sua prótese, depois o senhor vai perder essa prótese. Ô, doutora, por favor, é um sonho meu. Gente, eu colei. Eu colei porque eu falei assim, meu Deus, ele tem 80 anos, é um sonho dele, né? Então eu pensei pra ele dar uma risada e tirar uma foto. E aí eu colei, e o seu José foi embora muito feliz, sabe? Então, assim, são umas histórias que eu nunca mais esqueci. Cara, eu realizei um sonho. Sim. Não é? E eu falo assim que esse dentista, ele tem que ter um pouco, né? Ele tem que ter um pouco disso, ele tem que sonhar, porque, cara, o paciente chega para você cheio de sonhos. Ele chega para você como... E ele chega com muitos problemas também. Todo mundo tem problemas. Mas ele chega com problema, ele chega, E aí, por isso que é importante também a gente ter empatia. Empatia. A gente tem empatia, a gente vê alguns profissionais fazendo consultas rápidas, às vezes nem olhando na cara do paciente, e fala assim, você vai tomar isso, vai tomar aquilo. E não dão muita atenção. E não dá muita atenção. As pessoas estão carentes de atenção. E as pessoas querem ser ouvidas. Então, eu acho que é muito importante a gente dar palco, a gente ouvir essas pessoas. Até porque quando a gente vai fazer uma boa anamnese, o que o paciente tem, ele já vai relatar para você. Com certeza. Escuta, conta pra mim. Você vem de uma família de dentistas? O pai, dentista. A irmã Camila, dentista. A irmã Érica, dentista. E aí, essa influência escolheu odontologia? Foi por influência da família? Com certeza né? Quando a gente tem isso! 17 anos que a gente tem que escolher o que vai fazer da vida, a gente às vezes olha, família sendo, a gente vai lá e segue. Ai, gente. E aí a gente vai descobrindo algumas coisas, vai ocorrendo várias coisas na nossa vida que a gente vai destinando para que área que eu vou. Por exemplo, eu fui para DTM, para dor orofacial, porque eu tive episódio de bruxismo e comecei a ter muita dor lá no cursinho, pré-vestibular, super estressada. Comecei a ter muita dor e ninguém conseguia me tratar. Conseguia me tratar. E aí, tanto que logo no início da faculdade, eu fui lá, bati na porta dos professores, ia demorar para ter a disciplina. Eu falei assim, viu, me ajudem. E aí, colei com eles. Já ia desde o começo da faculdade, já ia em todos os congressos, já ia em todos os cursos. Porque eu falo que eu fui um pouco egoísta, eu queria me tratar. Queria resolver o meu problema. Mas geralmente a gente tem uma dor e através dessa dor, aí gera todo um contexto para que isso aí funcione, eu quis resolver o problema dos pacientes. E aí, quando eu fui para a área da ortodontia, eu vi que as pessoas não querem pôr aparelho fixo. Não querem pôr aqueles famosos tijolinhos. E as pessoas estavam optando por desgastar o dente inteiro para poder reabilitar por o lente, dente. Queriam desgastar o dente de uma forma desnecessária porque não queriam colocar aparelho. Sim. Sabendo que se colocar o aparelho, você vai ter muito menos desgaste. Às vezes não precisa de desgaste para poder colocar, fazer uma faceta, fazer uma reabilitação. Sim. E aí eu vi a oportunidade nos alinhadores. Perfeito. Até em relação a... gente é sempre egoísta. Até em relação a mim, meu dente movimentou um pouco. Eu falei assim, eu não vou voltar a colocar aparelho fixo jamais. Vou colocar alinhador em mim. E coloquei alinhador em mim mesma. Você colocou em você mesma. Eu coloquei em mim mesma. Olha aí. Aquelas resinas que colam no dente que é necessário, eu pedi, falei assim, Érica, cola aqui pra mim, cola no meu dente. Eu que fiz o meu planejamento inteiro. E até você falou assim, a paciente acha que... eu só vou a cada 3 meses, só vou a cada 2 meses. Nossa, que diferença que vai fazer. Mas o que é muito importante é que eu planejo o tratamento inteiro. Sim. Eu demoro mais de 15 dias planejando o caso do paciente. É muito tempo antes para as consultas de retorno serem muito mais rápidas. Claro. E a gente só acompanha. E sempre puxa um pouquinho a orelha do paciente que não está usando adequadamente. Tempo é vida, né? Tempo é vida. vida. E vida é dinheiro. Exato. Porque você vai poder estar gastando aonde você quer o seu tempo, né? E pra gente finalizar,
Se você fosse prestar vestibular e escolher uma nova profissão, qual você escolheria? Eu escolheria isso. O que eu tô fazendo. Odontologia. Exato. E o que eu tô fazendo. Exatamente. Outras áreas eu acho super importantes, mas não gosto. Entendi. Mas eu amo... Você é apaixonada pela odontologia. Eu sou apaixonada por abrir um Instagram do paciente e ver ele sorrindo, coisa que ele não sorria antes. Entendi. E às vezes uma pessoa que não postava foto porque não gostava do sorriso, porque vivia com dor, hoje em dia posta. Então você gosta de transformações. Gosto. E se você fosse deixar um recado para quem vai prestar um vestibular e sonha em fazer odontologia, o que você deixaria de recado para esse estudante que está querendo fazer odontologia? Eu deixaria como recado a gente não ficar buscando dinheiro. Eu tenho como lema que quando a gente corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre da gente. Eu também. A gente tem que fazer algo que a gente gosta. E Faça aí, por amor. A fazer por amor. E aí o dinheiro é uma consequência. O dinheiro é O consequência. dinheiro é uma consequência. Sim. E as pessoas às vezes só querem algo imediato. A gente vive numa época imediatista, que quer ser a melhor do mundo em um ano. Calma, existe uma evolução. Então, vai estudar. Não fique pensando somente no dinheiro, pense em dores. Como você pode resolver o problema do outro. Uhum. E tenha sempre empatia com a outra pessoa. Pense que todo mundo tem problemas, tanto a gente tem problema quanto o outro. Sim. Então, entenda isso. Muito obrigada pela tua você. presença. Eu sei que foi, assim, muito esclarecedor esse bate-papo nosso, né? E estar aqui, tirando dúvidas, conversando com você, foi maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, Eu que agradeço. Obrigada. Gente, hoje o nosso bate-papo foi com a doutora Carol Lorenzetti e ela falou um pouco pra gente sobre bruxismo, sobre Invisalign e muito mais. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Karina.